Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este 5º domingo do tempo comum, através da liturgia da palavra, Deus nos direciona com a sua sabedoria para a acolhida do reino de Deus, do reino de salvação, manifestado nos atos salvíficos de Jesus. Também podemos refletir neste domingo sobre o sentido ou o significado do sofrimento na vida humana, ou melhor, o porquê do sofrimento do justo. Deus vem para, na pessoa do Filho, ser o nosso bem maior, o nosso bem supremo. E nos gestos de Jesus, através da sua compaixão, da sua misericórdia, este bem cura, este bem integra, este bem faz com que o justo que sofre encontre conforto para nutrir a esperança na consolação que vem de Deus. O justo não é aquele que procura vencer, o justo não é aquele que procura ser sempre vitorioso diante das demandas deste mundo, dos desafios, mas o justo é aquele que espera em Deus, que sabe confiar. No Evangelho nós nos encontramos com um relato do dia a dia de Jesus em Cafarnaum. O seu dia a dia pontuado, marcado pela alternância de curas, de anúncios e de oração. 3 verbos, de modo simples, nos direcionam para entendermos o programa do ministério de Jesus em Cafarnaum. Ele quer anunciar, ele quer curar, ele quer rezar. De certa forma, Cafarnaum é o primeiro espaço geográfico e teológico do reino de Deus, segundo o evangelista Marcos, onde o mundo de Deus é confrontado com o mundo da dor, o mundo das periferias, o mundo dos marginalizados, dos esquecidos. Nas Sagradas Escrituras, o futuro começa sempre, como aqui, nas periferias, nas realidades aparentemente esquecidas, nos pântanos da vida, na penumbra da nossa existência. O Evangelho de Marcos apresenta os 3 locais ou ambientes favoritos de Jesus em Cafarnaum. O primeiro dele é a estrada, o caminho. Jesus é aquele que vai ao encontro. Saiu da sinagoga e foi ao encontro. Depois, Jesus é aquele que quer ser nosso familiar, a casa de Simão. E Jesus é aquele que acolhe e ao mesmo tempo tem compaixão da multidão. De certa forma, a sogra de Simão estava na cama com febre e imediatamente lhe falaram sobre ela, das suas dores, dos seus sofrimentos, da sua impossibilidade de exercer as suas atividades cotidianas. Imediatamente, é importante nós percebermos a ternura de Jesus, que se preocupa com os familiares, os íntimos, os amigos dos seus amigos, como nos revela o trato de Jesus com a sogra de Simão. De certa forma, tudo o que ocupa o coração do homem entra na relação com Deus. Nossos afetos e também desafetos necessários de conversão. Jesus é aquele que se aproxima para nos recordar que o reino de Deus está próximo de nós. Ele aproximou-se, é o primeiro comportamento belo, revelador. Jesus não suporta distâncias e mostra o seu primeiro anúncio em vigor. O reino se fez próximo, o reino se aproximou de nós. Ele aproximou-se e pegou-a pela mão. É o poder humilde dos gestos, de mãos dadas, uma mulher e Deus. Uma mão é feita para se levantar, em um gesto de invocação, para apertar outras mãos em sinal de amizade ou ajuda, para acariciar e proteger, para receber e para dar. Ele a pega e levanta, tocar, a arte da proximidade, a arte de se fazer íntimo, a arte de ter empatia. É uma conversa com o corpo,
força transmitida aos cansaços da vida, força transmitida do próprio Deus, que é a mesma força que transmite confiança para os que estão assustados, para os que estão se sentindo sozinhos, a carícia de Deus, transmitindo esperança e consolação. Jesus levanta e a faz ressuscitar, voltar à vida, voltar à realidade. Jesus a liberta de inúmeras impossibilidades. E como consequência desta libertação, ela começou a servi-los. O serviço é a prova da verdadeira cura para todos. Não existe encontro pessoal com Jesus, não existe aproximação ao reino de Deus sem que tal evento libertador não nos faça ser servidores autênticos do reino da Boa Nova que salva. O Evangelho usa o mesmo verbo também no relato das tentações, servir, quando os anjos se aproximaram de Jesus e o serviram. Agora nós temos uma mulher, a sogra de Simão, que é assimilada aos anjos, as criaturas mais próximas de Deus. Torna-se a primeira diaconisa do Evangelho. Um outro aspecto interessante nos remete ao dado da criação. Então, diz o texto evangélico, que após o pôr do sol, terminando o sábado marcado por suas proibições, também era proibido visitar os doentes. Toda a dor de Cafarnaum se espalha para a porta da casa de Simão. Jesus se faz próximo e os sofredores dele se aproximam. É a força do amor de Deus que atrai as feridas da humanidade para si. Toda a cidade estava reunida em frente à porta, diante de Jesus, de pé no limiar, de pé entre a casa e a rua, entre a casa e a cidade, diante de Jesus que ama as portas abertas, que quer que todos nós passemos pela porta do seu acolhimento, do seu perdão, da libertação verdadeira que Ele nos oferece. Não é uma libertação momentânea, sensitiva ou emotiva. É uma libertação fundamental que abre novos horizontes para dar sentido à vida daqueles que estão sofrendo na obscuridade dos erros, do pecado e da morte. De certa forma, entra também o risco de tantas vidas ceifadas, marginalizadas. Tudo isso passa pela porta do coração amoroso de Deus. Diante das portas abertas de Deus, a dor do mundo se faz presente. E a casa de Simão explode de uma multidão, por causa de uma multidão que sofre. Mas depois, em Cristo, a vida sempre é recuperada. Tudo se refaz. É importante se fazer próximo. De certa forma, estas curas realizadas após o anoitecer, quando o novo dia começou, o primeiro da semana, são o sinal do novo mundo, contado ao ritmo do livro do Gênesis. E foi noite e foi manhã. O milagre revela a beleza do recomeço em Cafarnaum. O início do primeiro dia da vida curada. Vida curada é vida em Deus. Vida que se pauta pelo Evangelho, pela nossa união a Cristo. Quando ainda estava escuro, ele saiu para um lugar tranquilo, deserto, para rezar. Jesus sabe sempre criar possibilidades para o encontro com o Pai. Sempre quer nos ajudar a adentrarmos nos espaços, nos ambientes secretos do nosso próprio ser, para a cura da alma, para a cura de toda a nossa existência. A sós com Deus, Ele nos basta, para libertar as fontes da vida, tantas vezes obscurecidas, adoecidas, mas com a aproximação de Deus, com a nossa livre decisão de acolhermos Ele que se aproxima e nos estende a mão, podermos recomeçar. A verdadeira cura é se fazer anunciador do Evangelho. Jesus não veio para fazer milagres. Jesus não veio para ter fama, prestígio, por aquilo que Ele poderia oferecer àqueles que dele se aproximam.
O grande milagre é anunciar. Foi para isto que eu vim, para vos levar ao conhecimento da verdade. Este é o primeiro milagre que deve acontecer sempre em nossas vidas. A palavra de Deus se tornar a verdade. O Evangelho se tornar o nosso único programa de vida. Deste milagre irão depender sempre os demais benefícios que a graça de Deus irá favorecer a cada um de nós. Peçamos ao Senhor perseverança, paz e a cura de todo o nosso ser, para que o Senhor nos levante com a sua mão e nos coloque sempre em seu caminho, principalmente quando dele nos desviarmos. Que Deus nos abençoe e um bom domingo para todos.